Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 27 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar agora de uma nova etapa na vida de Israel. Lembra que nós conversamos ontem com a morte de Salomão? Vimos isso no livro de Reis, e eu quero relembrar isso aqui para você, porque Crônicas ele não trata sobre os pecados de Salomão, né? Ele fala somente do reinado, da grandiosidade. Então, Crônicas ele vai tratar do reinado, mas pouco ele vai falar de Salomão, né? Do que Salomão fez, do que ele se tornou no exercício do reinado. E isso Crônicas não vai tratar, mas nós vamos relembrar aquilo que nós vimos no livro de Reis, porque no capítulo 11 do livro de Reis, ele vai falar sobre a idolatria de Salomão. Lá diz, no versículo 2, que as mulheres da nação que o Senhor havia dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para seguirdes outros deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Então, Salomão ele teve muitas mulheres estrangeiras, ele teve moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, até a filha de Faraó foi esposa de Salomão. E no capítulo 11 de 1 Reis, ele fala que Salomão teve 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, né? E essas mulheres perverteram o coração de Salomão. E quando ele já era velho, o seu coração foi levado por essas mulheres a seguir outros deuses. E ele não era todo fiel a Deus como foi o seu pai Davi. Está lá em 1 Reis capítulo 11. E lá também vai falar da ira de Deus sobre Salomão. Então aqui no capítulo 11 você vai entender um pouco esta ira de Deus sobre Salomão. O que é isso, né? É as consequências da atitude que Salomão teve quando ele se afastou do Senhor Deus. E a aliança que Deus tinha com Davi era muito clara, não é? Se o teu filho, que eu tomei como meu filho, der continuidade àquilo que você fez, se apegando a mim, adorando a mim, seguindo os meus mandamentos, eu serei com ele. A tua semente, será bendita, frutificará, mas tem outra condição, se ele se afastar de mim, né? Então nós vimos que isso aconteceu. Por mais que foi alertado por Deus a Davi alertou Salomão, e o próprio Salomão disse isso no início da sua trajetória, ele se esqueceu com o tempo, não é? Com as glórias e as tantas mulheres que ele teve. E aí, o capítulo 10 fala justamente do reinado de Roboão. Roboão foi quem? O filho de Salomão, que vai reinar no lugar de Salomão após a morte, porque ontem nós falamos que 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel. E aí agora, no capítulo 10, nós vamos ver que 10 tribos não vão seguir Roboão. 10 tribos vai seguir Jeroboão. Então aqui nós vamos ver a divisão do reinado. Por amor a Davi, nós podemos ver isso, está muito relatado em Reis, a semente de Davi, né? A descendência de Davi, de que não faltaria um sucessor ao trono de Davi, por conta dessa promessa, nós vamos ver
que Deus vai ainda preservar o reinado de Roboão sobre Judá, né? Então, Davi, ele era da tribo de Judá, foi por ali que ele começou a ser rei e logo em seguida todo Israel, né, se juntou a ele. E Salomão já pegou um reinado unificado, só que esse reinado ele vai ser dividido em duas partes. E aí, a partir de agora, né, você vai sempre ouvir falar, a partir desse episódio aqui, porque nós já passamos por isso lá em Reis, você vai ver falando do Reino Norte e do Reino Sul. Reino Norte, nós vamos falar de Israel, capital Samaria. Reino Sul, nós vamos falar de Judá, capital Jerusalém. Então, qual era o primeiro rei aqui? Que é onde vai acontecer a divisão das tribos? Roboão. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. E tendo Jeroboão, então são dois nomes parecidos, né? Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, este voltou do Egito, né? Mandaram chamar e veio com ele todo Israel a Roboão e lhe falaram: o teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão que teu pai sempre trouxe sobre nós, que impôs para que lhe serviremos. E ele lhe respondeu: após 3 dias voltarás a mim e eu direi, né, aquilo que eu decidi. E o povo se foi. E aí ele vai tomar conselho com os homens idosos, e os homens idosos vão dizer realmente, né? Se você aliviar um pouco o peso, o jugo que há, que o teu pai deixou sobre o povo vai se apegar a ti. Só que o texto fala que ele não obedeceu esse conselho dos anciões, né? Antes ele foi buscar conselho com os jovens, está aqui no versículo 8. Jovens que haviam crescido com ele, que não tinha maturidade alguma, né? Não tinha vivência e experiência que os anciões tinham. E ele vai dar ouvido a esses jovens e, consequentemente, ele diz, né, que se o pai dele pôs um jugo pesado sobre o povo, ele ainda aumentaria, tá no versículo 11. Meu pai vos castigou com açoite, porém vos castigarei com escorpião, ou seja, serei mais duro ainda. E mediante a isso, nós vamos ver que Jeroboão vai aproveitar esta ocasião, voltar do Egito e vai ser proclamado rei, sobre todo o Reino Norte, né? Então nós vamos ter a maioria das tribos lá no Reino Norte, sendo chamada a partir daqui de Israel, com a sua capital Samaria. E o filho de Salomão vai ficar apenas com o reino, a tribo de Judá. Então, olha só, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, reagiu dizendo: que parte temos nós contigo, Davi? Não há para nós herança com o filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas, né? Então isso a gente vai ver relatado em Reis e em Samuel. 2 Samuel 20 também relata isso. Quando os filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente, para que trabalhasse os trabalhos forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram, né? E este morreu, mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu ele para quem? Para Jerusalém, né? Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje, quando foi escrito o livro de Crônicas. E aí nós podemos ver, né, que Roboão ficou revoltado, porque ele perdeu o reinado praticamente, né? Ficou com ele apenas a casa de Judá, né, que era fiel a Davi. E aí nós podemos ver que ele vai querer pelejar, sabe como? Contra as 10 tribos.
As 10 tribos que estavam sob o reinado de Jeroboão. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todo Israel em Judá e em Benjamim. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir a Jeroboão, né? Então, tudo isso aconteceu por conta e consequência da desobediência de Salomão. Então, as cidades fortificadas de Roboão, ele habitou em Jerusalém, e fez cidades fortificadas na cidade de Judá. Ele vai fortificar Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur. Então ele vai fazer isso. Tomou em fortaleza e pôs nelas comandantes e depósito de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveres de lança e fortificou sobremaneira Judá e Benjamim, ficaram-lhe sujeitas, né? Então temos aqui apenas 2 tribos, né? Como a tribo de Benjamim era uma tribo menor, né? Sobressai ali Judá. E aí os sacerdotes e levitas, eles tem sempre a referência, né? Eles vão recorrer, o sacerdote e o levita havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos o lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes. Então aqui você já vai ver a decadência espiritual do Reino Norte, né? Em primeiro lugar, o Reino Norte mas nós podemos ver pela história que já lemos, né, no livro de Samuel e também de Reis, que Judá também vai pelo mesmo caminho da tribo norte, né, do Reino Norte. E aí nós vamos ver que Roboão tomou por esposa Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias e Jaão. Depois dela tomou Maaca, filha de Absalão, e esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente, distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim e por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhe procurou muitas mulheres, né? E aí no capítulo 12 nós vamos ver que tendo Roboão confirmado o reinado e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinha transgredido a lei do Senhor com 1.200 carros, né? Então, ou seja, eles também, não foi só Jeroboão lá no Reino Norte que começou a se afastar do Senhor. Aqui no Reino Sul, Judá, através de Roboão aqui, também se distanciou. Consequentemente, quem vem sobre eles? O rei do Egito, né? Então, a gente vai ver aqui a invasão de Sisaque, relatada aqui no capítulo 12, e nós vamos ver que, tendo ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor,
para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas, né? Então Deus preserva ali Judá. E eu acredito, né, como a gente já viu nos outros textos, por amor a Davi, meu servo. Ele sempre falava sobre isso. E aí nós vamos ver que aqui foi um grande susto que Roboão toma. Ele fortifica, pois, o rei Roboão em Jerusalém, continuou o reinado, e ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava Naamã, amonita, e fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor Deus de Israel. Os atos de Roboão, os primeiros, últimos, né, está escrito nos livros da história do profeta Ido, de Semaías, né? E descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Quem vai reinar em seu lugar foi Abias, o seu filho, que vai reinar. E o capítulo 13 fala que no 18º ano de Jeroboão, lá, né, em Israel, capital Samaria, no 18º ano dele, Abias vai começar a reinar sobre Judá. 3 anos ele vai reinar em Jerusalém. A sua mãe era Micaía, e nós vamos ver que vai haver guerra entre eles, né? E Abias vai ordenar a peleja em um exército valente de guerreiros, de 400 mil homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800 mil homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Então, aquilo que tinha sido impedido por Deus lá atrás, agora vai acontecer, né? A guerra entre esses dois, né? Abias vai perseguir Jeroboão, vai lhe tomar a cidade, Betel, Gesana, Efron, e suas respectivas vilas, né? Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias, feriu o Senhor a Jeroboão e ele morreu. E Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, né? Eles estão escritos no livro da história do profeta Ido. Esse profeta Ido, ele escreveu bastante coisa, não é? E aí nós vamos ver amanhã já o reinado de Asa. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E pedimos que a Tua presença seja conosco e o Senhor nos conduza ao passo sempre, nos ajudando a permanecermos firmes e obedientes aos Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.